Boa tarde, amados, boa tarde, amigos, boa tarde a todos que nos acompanham. É um grande privilégio para nós poder estarmos mais uma vez aqui para apresentarmos mais um programa onde Deus tem nos abençoado, temos sido abençoados por Deus nessa caminhada, e é um grande privilégio poder estar aqui mais uma vez, sabendo que não somos dignos de estarmos aqui, não somos dignos de tomar a sua palavra, mas Ele nos tem dado graça, Ele tem tomado o controle de todas as coisas e tem nos dado essa rica oportunidade de compartilharmos aquilo que Ele tem colocado no nosso coração. É um prazer muito grande e desde já eu peço que Deus abençoe a todos nós mais uma vez. No programa passado nós falamos um pouco sobre ressurreição. A igreja, ressuscitada, caminhando para a ressurreição. Falamos um pouco sobre uma ressurreição espiritual que acontece, para que depois aconteça a outra ressurreição, tão esperada, aquele grande dia. E visto que não conseguimos concluir, por certo, não vamos tentar concluir, porque não tem como concluir. A palavra ela é inovadora, a palavra é uma fonte de inspiração, e cada dia novas inspirações, a Bíblia tem se tornado nova para nós, na abertura da palavra, e Deus é infinito, Então não tem como concluir nenhum pensamento, não tem como, mas andamos, naquilo que Deus nos tem dado, caminhamos até onde o Senhor nos permite caminhar, e assim sendo, vamos caminhar um pouquinho mais nessa noite, nessa tarde, nessa oportunidade, ainda um pouquinho focado sobre a ressurreição, e anunciamos um tema aí que, debaixo da unção do 7º selo, a igreja toca a última trombeta, e nós sabemos que a ressurreição ela acontece aí no tocar dessa última trombeta. Nós vamos ler Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 15, Então, a ressurreição acontece aí, e essa trombeta ela será tocada, e a igreja de Cristo, debaixo da unção do 7º selo, ela é quem toca essa trombeta, ela é quem ecoa, esta voz, Então, antes de entrarmos um pouquinho mais nisso, eu creio que comentamos um pouquinho também sobre São João capítulo 8, no tempo em que, quando Cristo estava ali conversando com os fariseus, e ele não estava fazendo outra coisa senão se mostrando, se revelando, falando quem ele era, falando das coisas que ele tinha ouvido junto do Pai, falando daquilo que ele tinha aprendido, E quando ele manifestou o que ele era, aquilo trouxe uma revolta nos fariseus, aquilo trouxe uma revolta naqueles religiosos daquele dia, E nós tomamos Hebreus 13:8, e nós sabemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu gostaria de ler um pouco aqui São João capítulo 8, antes de nós entrarmos mais diretamente no assunto, E possivelmente vai dar uma conexão, mas vamos tomar São João capítulo 8, e eu gostaria de tomar a partir do versículo 12. Sabemos que do versículo 1 até o 11 ali, é quando eles levam aquela mulher que é apanhada no ato de adultério, e eles a jogam aos pés de Jesus Cristo, E nós sabemos que nenhum deles condenou ela, porque todos tinham pecado, todos tinham falha. Mas a partir do versículo 12, ele começou a falar com ele, diretamente com eles, e eles interrogaram ele também, com várias perguntas, vamos ver. E começou ali vamos dizer assim, um debate, se assim podemos dizer, entre Jesus e aqueles religiosos. E tudo que Jesus estava fazendo era mostrando quem ele era, Tudo que a igreja está fazendo hoje é mostrar o que ela é falar das coisas que ela tem aprendido, e ela tem aprendido não é de outra pessoa, senão da palavra,
senão de Cristo. Mas vamos tomar aqui São João capítulo 8, a partir do versículo 12. Ele começa a falar com eles e ele diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, né? Jesus disse que nós somos a luz do mundo, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então disseram, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, e o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Então, olhando um paralelo entre Cristo ali e o ministério hoje, a igreja de Cristo, ela é quem sabe de onde veio, para onde ela vai, ela é quem é a luz do mundo, para a hora que nós estamos vivendo hoje, né? Nosso testemunho é verdadeiro, nós sabemos para onde vamos, né? Vamos mais aqui. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim também testifica o Pai que me enviou. O Pai testifica, a palavra tem testificado, a palavra tem comprovado que nós somos filhos de Deus. A palavra tem testemunhado a nosso favor. Disseram-lhe, pois: onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheces a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Não conhecem o Pai, então não conhecem o Filho. Não conhecem a palavra, não têm a revelação da palavra, então não conhecem a esposa, não conhecem a igreja. Estamos fazendo um paralelo entre olhando aquele dia e olhando a hora que nós estamos vivendo hoje. Então, por não conhecerem a palavra, não conhecem também a esposa, porque assim como o Pai declarou o Filho, né, o Filho, que é a palavra, declara a esposa. Aí nós poderíamos voltar lá na mensagem de Cristo, é o mistério de Deus revelado, e nós olharmos o mistério tríplice de Deus, né, que é Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Essas palavras disse Jesus no lugar de tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora. O lugar de tesouro é onde ficava a oferta, né? Disse-lhe, pois, Jesus: outra vez eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Essa é a mensagem que a igreja está pregando hoje. Para onde nós vamos, eles não podem ir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vós ir? Eles pensavam que Jesus ia se suicidar, né? E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Vê se esse não é o ministério, se essa não é a mensagem que está sendo ecoada na terra hoje. Nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Por isso vos disse que morrereis no vosso pecado, porque se não credes que eu sou, morrereis em vosso pecado. Não creres, por não crer na palavra, morrem. O povo pereceu porque lhes faltou conhecimento, não conheceram a palavra, não puderam crer na palavra. Disse-lhe, pois: quem és tu? Jesus disse-lhe: isso mesmo que já desde o princípio vós ouvistes. Como pregou o nosso pastor, né? O que te faz ser assim? Né? É o que eles falam de nós, né? O que te faz ser assim? O que te faz agir assim? Porque não sabem quem nós somos.
mas não entenderam que ele lhe falava do Pai. Eles não entendem. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai que me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. A igreja está fazendo hoje, manifestando a vontade de Deus. A igreja não tem, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, ela não tem vontade própria. Ela está hoje manifestando e fazendo a vontade do Pai, fazendo a vontade do cabeça da igreja, né? Que é Cristo. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Se não conheceres a verdade, se não conhecer a verdade da hora, a mensagem da hora, a revelação do dia, não há liberdade. Liberdade está na revelação do dia. Sem a revelação do dia, não tem liberdade. Permanecereis presos nos vossos pecados, né? Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, Jesus falando com eles, né? Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Irmãos, a palavra não entra neles. É o mesmo quadro hoje. Eles questionam, eles querem debater, eles querem implicar alguma coisa, levantar alguma coisa, mas nós estamos, assim como Jesus estava, falando a palavra, né? A igreja de Cristo hoje, ela está falando a palavra, e quando ela fala a palavra, ela mostra quem ela é, porque ela está na palavra, ela é a palavra, né? Eu falo do que vi junto ao meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto ao vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Eles diziam: temos um pai que é Abraão. Hoje eles dizem: temos a mensagem do profeta, temos a foto, temos a foto da coluna de fogo, temos a foto da nuvem, temos as mensagens, né? Todas essas coisas. Mas eles provam que eles não são da linhagem do profeta. Assim como eles falaram, mas o testemunho deles provou que eles não eram descendência de Abraão. E hoje eles podem alegar que tem todas essas coisas, mas não tem, mas os atos provam que não são descendência, né? Não estão na linhagem profética, não estão na linhagem do mensageiro da última era, que foi o William Marion Branham, né? O Elias de Malaquias 4, né? Mas agora procurais matar-me. Se tivesse a mensagem, não faria tal coisa, né? Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, de que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram, pois, não somos nascidos de prostituição. E eles estavam levantando ali contra Jesus Cristo, implicando, né, por causa do seu nascimento. Temos um pai que é Deus. Deus disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois que saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Vê? Porque não entendeis a minha linguagem, por não poder ouvir a minha palavra. Eles não podem entender a linguagem, como disse Isaías, que eles têm ouvido, mas não ouvem, né?
Vendo não vê, ouvindo não ouvem, porque a eles não foi dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, então eles não entendem a palavra, não sabem o que está acontecendo, mas eles querem implicar, né, contra a revelação do dia, eles querem implicar contra a palavra ressuscitada, que é Cristo, que é a igreja, nesta hora. Né? Eles não entendem a palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Vê? O negócio deles é ver defeito, é ver falha, mas está determinado, né, que esta igreja seria sem mancha, sem ruga e sem pecado. Ainda que eles querem apontar, que eles querem implicar, né, é uma profecia, Deus falou, né, que esta igreja seria sem mancha e sem ruga. Vê? Então, quem nos convencerá do pecado? Vê? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Né? Bem sabemos, eles dizem, bem sabemos que vocês creem numa heresia, que vocês creem criar uma doutrina e creem numa heresia e tantas outras coisas, né? E Jesus respondeu e disse: não tenho demônio, antes honra meu Pai e vós me desonras. Vê? Nós não cremos não temos e cremos numa heresia. Nós estamos crendo na palavra aberta e isso é honrável a Deus. Isso honra o nosso cabeça, que é Cristo. Né? Jesus respondeu: eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue, e toda a glória é para Ele. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Ó, aí vem a igreja de hoje, pregando, né, que ela foi predestinada, que é um povo predestinado nesta hora, que não vai ver a morte. Irmão, isso, assim como lá, isso perturbou aqueles religiosos, isso perturba a mente religiosa hoje. Porque você ver um homem carnal, um homem aparentemente comum, né? E a palavra disse que não vamos morrer mais. A palavra disse que não vamos morrer, porque a Bíblia disse que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nós vamos ler daqui a pouco, 1 Coríntios, né? Lá em Tessalonicenses diz que os que estiverem vivos não atrapalham os que dormem. Então, vai ter um remanescente vivo? Alguém vai ficar sem ver a morte? E Deus escolheu esse povo para esse tempo, para esta hora. Mas e se alguém morrer? Alguém vai ficar vivo, não haverá outra geração, não haverá outra era de igreja, não haverá outro profeta, não haverá outros, não se levantará outra geração mais, porque esta é a última geração, ela é lá em Apocalipse da geração do Amém, a última era de Laodiceia, vê? É o último tempo, o tempo acabou, as eras acabaram, né? Então Deus vai ter um remanescente vivo que não vai provar a morte. Isso, quando Jesus disse lá, isso perturbou os religiosos. Isso tem perturbado os religiosos hoje também. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão, os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte? És tu maior que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te faz tu ser? E aí hoje nós estamos olhando pela palavra, e nós sabemos que William Branham morreu, está dependendo de nós, e todos os que partiram ali, Paulo, Irineu, todos estão esperando por nós.
Nós olhamos na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, todos estão esperando por nós. E isso, assim como eles falaram que Jesus tem demônio, assim eles acham também hoje que nós somos loucos, porque você vai dizer que Paulo está esperando por mim, que Abraão está dependendo de mim, que Moisés está dependendo de nós, dependendo dessa igreja hoje, porque nós vimos isso no programa passado. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 39 em diante, que provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles estão dependendo de nós para chegar à perfeição. Vê? É o mesmo quadro, Jesus conversando com aqueles fariseus, conversando com aqueles crentes, e Jesus não estava fazendo nada demais, ele estava falando da palavra. E quando nós olhamos a pregação da palavra hoje, que tem saído do púlpito, não é nada demais, está sendo falada a palavra. Estamos mostrando quem nós somos. Jesus estava se mostrando quem ele era para aqueles judeus, para aqueles fariseus. E isso causou intriga, isso perturbou a mente deles, né? Aí dizem, até o profeta morreu e está dependendo de nós. E como o profeta disse que todos eles almejaram viver nesse dia, né? O profeta disse, se Deus me perguntasse naquele dia, em qual era você queria viver, ele queria viver nesse tempo. E ele disse que todos almejaram viver nesse tempo. Porque é uma hora muito sublime, é uma hora de maior aperto também, é uma hora de muita pressão, mas é uma hora muito sublime, é a hora em que Deus está concluindo a sua obra, terminando a sua obra, e ele termina a sua obra através da sua igreja. A igreja não tem um ministério próprio, ela tem o ministério de Cristo. O ministério de Cristo é o ministério da igreja. Vê? Então, quando chegarmos lá, poderemos falar assim com Paulo, falar assim com William Branham, poderemos falar assim com todos eles, né? Vocês queriam viver naquele tempo? Pois vocês tinham razão, foi um tempo maravilhoso. Foi um tempo difícil, de duras provas, sabe? Mas Deus supria cada uma delas. Foi um tempo em que a palavra foi aberta, todas as dúvidas foram esclarecidas, tudo se tornou novo para nós. Foi um tempo maravilhoso, porque assim está sendo para o eleito de Deus nessa hora. Vê? Vamos mais um pouquinho aqui. Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Ele está glorificado na sua igreja. Ele é o cabeça. E vós não conheceis, e vós não o conheceis, mas eu conheço. E se eu disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Nós o conhecemos, porque nós, como nós cantamos, nós vimos a sua vinda. Ele se manifestou, ele se declarou para nós. Se nós falarmos que não conhecemos, seremos mentirosos igual a vós. Vamos ser mentirosos igual aos outros, né? Vamos ter que voltar atrás e dizer que os selos não foram abertos, e dizer que Cristo não desceu à terra, mas ele já se manifestou, já se revelou para nós, nós sabemos quem ele é. Temos visto a tua glória, e temos a sua palavra. Abraão, vosso pai, olha o que ele disse, Abraão, vosso pai, se é que eles eram filhos de Abraão, né? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe, pois, Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu o sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e, saindo do templo, passou pelo meio deles e assim se retirou. Vê? Pegaram em pedras para atirar nele.
Pedras fala de revelação. E há revelação verdadeira e há revelação falsa. Então pegaram em pedras, pegaram revelações falsas e tentam para tirar nele. E hoje, quantas pedras, quantas falsas revelações têm se levantado contra a revelação da verdadeira igreja do Deus vivo, contra a revelação da palavra aberta, contra a revelação do que Deus nos tem dado, de tudo que Ele tem feito por nós nessa hora. Sétimo selo aberto, o livro aberto, mostrando o nosso nome, mostrando quem nós somos. Vê que hora maravilhosa que nós estamos vivendo? E tudo isso acontecendo, tudo isso debaixo dessa unção do sétimo selo, tudo isso debaixo dessa unção de Cristo, porque o sétimo selo é Cristo, vê? Tudo isso debaixo dessa gloriosa unção, né? Agora, Cristo estava na terra, o sétimo selo, que era Cristo, estava ali, e Ele estava fazendo não outra coisa senão se dando a conhecer para eles, mostrando quem Ele era, e aquilo provocou uma grande revolta neles. Como disse uma vez, que quando a palavra está em carne, quando a palavra é manifestada, até aqueles que são inimigos, eles se unem para ficar contra a palavra. Eu disse isso uma vez, que como Anás, né, Caifás e Pilatos, Herodes ali, Herodes e Pilatos não se comunicavam, eles tinham divergência entre eles, mas na hora de crucificar a palavra, todos viraram amigos. Caifás, Anás, Pilatos, Herodes, todos ficaram amigos. Porque o negócio deles era ser contra a palavra. O negócio dessa turma aqui, fariseus, religiosos, é ser contra a palavra. E o negócio de hoje é ser contra a palavra. Mas quem pode impedir a palavra de se manifestar quando chega a hora dela se manifestar? E o nosso tempo chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Vê? Por isso que Deus veio trabalhando dentro de cada era da igreja, e um pouco de luz em cada tempo, né? E hoje nós olhamos para o passado, e aí nós podemos ver o que foi na sombra, e nós entendemos o que é hoje. E aí, por que nós podemos olhar a sombra? Porque hoje nós não estamos mais, hoje o sol tem nascido, a luz brilhou. Só se pode olhar na sombra, só se tem sombra quando tem luz. Seja uma luz física, uma luz dessa daqui, ou a luz do sol. Se não tem uma luz, não tem sombra. Aí nós falamos que nós olhamos para o passado e vemos que todos eram sombra. Por que eles eram sombra? Porque agora o sol chegou. Aí nós olhamos e vemos sombra. Sem sol não tem sombra. Vê? Então Deus veio trazendo luz em cada era, porção por porção. E cada um mensageiro, cada um ministério teve a sua luz da hora, a sua porção da hora. E a igreja de Cristo, ela recebeu nesse tempo agora uma porção maior, porque, como nós falamos, não é mais era da igreja, estamos fora da era da igreja, estamos no tempo da plenitude da palavra. Essa plenitude não pode vir em nenhum outro tempo, essa plenitude ela vem agora, no final, né? E agora na plenitude da palavra, quando todos os mistérios são revelados, então essa noiva de Cristo, ela entende quem ela entende que ela tem um ministério, e aí ao mesmo tempo que nós falamos que ela tem um ministério, ela não tem um ministério, porque o ministério não é dela, o ministério é de Cristo, né? Mas ela é o ministério de Cristo, né? Ela tem um ministério, que é o ministério de Cristo, né? Então ela tem uma obra para fazer, né? E ela toca debaixo dessa unção do sétimo selo, nós vamos ver que ela toca essa última trombeta. Ela toca essa última trombeta. Gostem ou não gostem, querem ou não querem escutar, né? Isso é uma revelação que Deus nos tem dado. Nós vamos tomar aqui a palavra e vamos tomar também o que o profeta nos ensinou, né? E vamos ver que ela é a voz final. Se ela é a voz final, então nós vamos entender que ela é a última trombeta, né? Agora, sabemos que o sétimo selo é Cristo,
e debaixo dessa unção, então, ela vai tocar a última trombeta, né? Isso não é uma igreja denominacional, isso não é batista, isso não é metodista, isso não é assembleia, isso não é Deus e amor, isso não é para denominação de dentro da mensagem, não. Isso é para a igreja do Deus vivo. Isso é para a esposa de Cristo, que ela é Ele. Vê? A igreja é a palavra, Cristo é a palavra. Cristo é a palavra. E a palavra, Cristo é a palavra, e a igreja se torna a palavra, porque ela é Ele. A igreja é a palavra, porque a trombeta, isso. Deixa eu pegar um parágrafo aqui. A igreja é a palavra, porque a trombeta é uma voz. A trombeta é uma voz. É a voz de Deus. E ela é a voz final. Trombeta é uma voz. A voz de Deus é uma trombeta. E a igreja é a voz final. Vamos unir as coisas. Nós vamos montar um quadro, né? Então a trombeta que vai ecoar, né? Então a última trombeta é a voz de Deus. E é uma igreja. Vê? Porque a igreja é a voz de Deus. Então, agora, antes dessa trombeta soar, né? Qual nós estamos crendo que é a ressurreição dos mortos e todas essas coisas. Antes que essa trombeta soe, nós vamos olhar que nós temos mais dois processos anteriores. Antes de nós chegarmos à trombeta, nós temos que passar por alarido e nós temos que passar por voz de arcanjo. Porque é alarido, é voz de arcanjo e trombeta de Deus. Irmão, Deus tem um processo, um tempo para todas as coisas. Por isso que o ministério do profeta teve a primeira, segunda e a terceira puxada. Vamos ministério do profeta. Mas nós vamos ver que o ministério do profeta, ele vai sair de cena, né? E a igreja continua esse mesmo ministério. Porque ao mesmo tempo também que nós falamos que é o ministério do profeta, nós vamos entender também que o profeta não tinha um ministério próprio. O ministério do irmão Brana é o ministério de Cristo. Porque a mensagem de Laodiceia, ele diz que os mistérios de Deus é unicamente o mistério do sétimo anjo, ou o mistério do sétimo anjo. Vê? Então, William Branham também não tinha um ministério próprio. Ele tinha o ministério de Cristo. Então, vamos tomar aqui primeiro ao Tessalonicenses, capítulo 4, para nós começarmos aqui. A partir do versículo 13. Vamos aqui. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, olha, alguém vai ficar vivo para a vinda do Senhor. Viu o que nós lemos lá atrás? Alguém não vai provar a morte. Se nós olharmos também lá na frente, nós vamos ver que João é o tipo da igreja, e quando Jesus estava ali, Jesus disse, alguns de vós, que aqui está, né, não provará a morte até ver a vinda de Cristo, até ver a vinda do reino. Né? E nós sabemos que João viu tudo lá em Apocalipse, e depois morreu. E João era o tipo da igreja. Então alguém vai estar vivo, né, para ver a vinda de Cristo. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E esse processo de alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Isso é uma das coisas que as pessoas têm
dificuldade de entender a vinda de Cristo, né? Porque a vinda de Cristo é um processo. Sabemos que Cristo tem que vir de uma forma literal para raptar o seu povo, nós vamos embora, mas Cristo não pisa nessa terra, né? Então ele desce nesses 3 estágios, de alarido, voz de arcanjo e trombeta, né? E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, aí depois, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Ó, o mesmo Senhor desce, e depois, vê que tem, ele desce e depois encontraremos com ele. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Mas ele já desceu, porque o mesmo Senhor desce, né? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Agora, entendemos que William Branham não tinha um ministério próprio. Era o ministério de Cristo nele. Era o ministério de Cristo. Agora, o mesmo Senhor desce do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Um alarido é um grito forte que expressa dor e medo. E o profeta disse que um alarido é uma mensagem urgente que saiu, né? E na mensagem o arrebatamento, parágrafo 130, ele disse que 3 coisas acontecem: um alarido, uma voz e uma trombeta. Tem de acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um alarido, Jesus fará todas as 3 coisas quando ele estiver descendo. Veja isso. Jesus fará essas 3 coisas quando ele estiver descendo. Um alarido, o que é um alarido? É uma mensagem saindo. É uma mensagem que sai. Para quê? Para preparar o pão vivo da vida, produzindo a noiva. Vê? Então, o alarido é uma mensagem que sai. É um eco que ecoa. É uma voz que ecoa. Lá em Apocalipse 18, né, verso 4. Sai dela, povo meu. É uma voz que ecoou. O anjo forte bradou com grande voz, né? Sai dela, povo meu. Tirando-nos do mundo religioso. Tirou-nos do mundo do pecado. Nos tirou daquela grande prostituição. Você pega ali Apocalipse 17, depois 18. Fala da grande meretriz. Então, o alarido, ouvimos a voz do alarido, né? E é um brado. Agora, deixa eu ver aqui. Isso. Agora, a voz de arcanjo, né? Nós que já fomos familiarizados com a mensagem, entendemos já o que é esse alarido. Talvez alguém que não é familiarizado com a mensagem do profeta, esse alarido é a mensagem do 7º anjo, né, que Deus tem enviado, uma mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, e esse profeta gritou, né, bradou com grande voz, né, nos tirando com uma mensagem urgente, nos tirando do mundo religioso, nos tirando de denominação, nos tirando das potestades aí, das trevas, vamos dizer assim, né, e nos trazendo para uma palavra revelada, né, para uma mensagem da hora, né. Então, a voz de arcanjo é alarido, voz de arcanjo, eu vou ler Apocalipse capítulo 1, primeira parte, vou ler uns 3 parágrafos aqui. Então, os discípulos, ou ninguém que já disse que ele disse que ele viria naquela era. Ele disse: como será para você se de algum modo ele tardar até que eu venha? Falando de João, né? Então ele levou para cima apenas ensaiou a coisa toda para ele e lhe mostrou o que iria acontecer. Simplesmente amo isto. Que coisa. Aí ele começa a falar. Agora observe agora. Vamos ver o que isto foi, ou o que foi isto. Logo fui arrebatado em espírito, e eis um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aí nós não entendemos como que a mente religiosa, a mente trinitariana consegue
ainda crê em 3 deuses, né? Porque João foi arrebatado em espírito, né? Foi levado ao céu, e ele viu um trono e um assentado sobre o trono. Então, se são 3 deuses, se tem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, certamente João teria que ter visto 3 tronos. Mas João viu um trono e um assentado sobre o trono. Vê? Havia uma voz que chamou, ó que voz, ó, eu não posso me afastar disso. Aquela voz daquele atrás dele. Então ele olhou ali embaixo e ele mostrou todas as eras, porque ele estava nas eras da igreja. Apocalipse capítulo 1. Ele estava nas eras da igreja. Os 7 castiçais de ouro. Então ele ouviu aquela voz, depois que cessaram as eras da igreja, aquela voz deixou a terra e subiu. Quando ele chegou na glória, ó, ele viu dizer, suba cá, suba aqui. Eu vou lhe mostrar o que acontecerá daqui em diante. Ó, que coisa. Aquela voz, vamos falar daquela voz. Voz, nesta noite. Eu tenho algumas escrituras anotadas aqui. Vamos voltar para 1 Tessalonicenses capítulo 4 e apenas ouvir aqui o que esta voz vai dizer. E todos nós sabemos o que ela vai dizer. Sem antes de lermos isto, não é? Nós sabemos o que vai acontecer. A trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. E isto é correto. Você olha lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, a voz, aquela voz era a voz de Cristo. Isso é correto. A voz de Cristo. E a trombeta de Deus soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. A mesma voz que convocou João para subir, a mesma voz que disse a João, suba, suba, é a mesma voz que convocará a igreja um dia. Convocará a igreja. Também a mesma voz que convocou João para subir, é a mesma voz que convocou Lázaro para sair da sepultura. É a mesma voz de arcanjo. Cristo é a voz do arcanjo. A voz do arcanjo. Veja, ó, aquela voz de trombeta, Cristo chamou João para subir. A mesma voz convocou Lázaro. Você observou na sepultura de Lázaro? Ele falou em alta voz. Ele não disse, Lázaro, sai para fora. Ele disse, Lázaro, sai para fora. Isto o chamou da morte. Agora, a voz de arcanjo, o profeta está nos mostrando que voz de arcanjo é a mesma voz que chamou Lázaro da sepultura e é a mesma voz que chamou João para subir. Agora, esta voz de arcanjo que chamou Lázaro da sepultura e que chamou João para subir, então nós entendemos que voz de arcanjo, ela tem, essa voz de arcanjo, ela tem uma fase dupla, ou ela tem uma dupla tarefa, não sei como podemos colocar isso, ou ela tem 2 etapas, vê? Porque ela chama, nós temos que entender que Lázaro estava morto. A voz de arcanjo foi lá e chamou um homem que estava morto há 4 dias na sepultura. Seu corpo jaz em algum lugar. Então a voz de arcanjo foi lá e chamou. E essa mesma voz de arcanjo é a mesma voz que chamou João para subir. Agora, Lázaro estava morto. João não estava morto fisicamente. Mas Lázaro estava. E aí nós pensamos que, nós entendemos que voz de arcanjo é a voz para chamar os mortos. Mas eu quero te mostrar que a voz de arcanjo não é literalmente para chamar os mortos que estão na sepultura. Por isso que, como nós falamos no programa passado, antes da ressurreição literal, tem que existir uma ressurreição espiritual.
A igreja tem que ser ressuscitada, né? Ressuscitada primeiro, e aí ela entra, depois que ela é ressuscitada, ela entra no caminho para a outra ressurreição. Por isso é uma igreja ressuscitada, caminhando para a ressurreição, que é o próximo passo. Ressurreição, transformação de corpos, porque nós vamos ver que está tudo junto. É tudo ante a última trombeta. Não é antes, é ante a última trombeta, né? Então, essa voz de arcanjo, ela tem duas etapas, ela faz essas duas obras, né? Porque nós vimos que Lázaro estava morto, mas João não estava morto. Mas Deus estava mostrando as coisas que iam acontecer, porque você vê que em Apocalipse capítulo 1, o profeta estava falando ali, né? Eu li a mensagem, Apocalipse capítulo 1, primeira parte, né? Parágrafo 148 em diante aqui, até o 152, né? Agora, Lázaro estava morto, João não estava. Mas Deus estava mostrando ali, voltamos a falar aqui, que João estava nas eras da igreja, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 4, quando ele escuta aquela voz chamando ele para subir, ele já não estava mais nas eras. Porque as eras da igreja haviam acabado. E quando as eras da igreja acabaram, né? As eras da igreja acabaram, então a morte entrou, as trevas entraram, era um tempo de morte, era um tempo de trevas, era um tempo de pecado, não havia vida mais. Isso Deus estava mostrando, porque João é o tipo da igreja, então estava mostrando lá na sombra o que ia acontecer quando as eras acabassem. E aí nós entendemos agora que a era acabou, nós olhamos para Laodiceia, para esse mundo, é um mundo de morte, é um mundo de trevas, é um mundo de pecado, não tem vida em Laodiceia, e você pode dizer, mas e as igrejas? Não tem vida. Mas e as igrejas da mensagem? Não tem vida. A vida não está mais em Laodiceia. Por isso que essa mesma voz que chamou a Lázaro da sepultura, essa mesma voz elevou João no nível mais alto. Isso foi mostrando uma ressurreição espiritual que a igreja, João é o tipo da igreja, que a igreja tinha que passar por ela saindo de Laodiceia. E aí quero repetir o que o pastor tem pregado aqui, que pela graça de Deus, Deus tem nos tirado da era. Porque o homem não tem capacidade para sair da era. Tem que ser Deus para nos tirar. Ok, irmãos, nós voltamos. Tivemos uns piques de energia aqui na rede, aqui, né? Creio que não foi só aqui no nosso ministério, aqui na igreja, mas em volta aqui na região, nós tivemos pique de energia e não foi possível, então houve cortes, né? Mas estamos de volta, né? Pela graça de Deus. Vamos aqui voltar aqui o nosso assunto. Deixa-me ver onde nós paramos. João, o tipo da noiva, nós estávamos falando como que Deus mostrou lá na sombra, através de João, que após as eras terminarem, então a morte, a treva ia estar na terra, né? E João, sendo o tipo da noiva, elevado no nível mais alto, Apocalipse capítulo 4, aquilo estava mostrando uma ressurreição espiritual, que a noiva de Cristo passaria, a igreja passaria por ela, né? E Deus tem nos elevado nesse nível mais alto, Deus tem nos ressuscitado espiritualmente, né? E a palavra está ressuscitada, a palavra está em nós. Então Deus já nos ressuscitou espiritualmente, né? Mostrando esse quadro de que João era o tipo da noiva, né? Agora, creio que parei mais ou menos por aqui. É um detalhe que eu queria colocar. Eu estava lendo a Era de Éfeso aqui. Eu comecei a ler, né? Então, João, o tipo da noiva, né? E entendemos esse quadro aí, né? Agora, um detalhe que eu queria colocar no final das eras, né? Vamos ler aqui, não sei se comecei a ler. Paulo havia sido o instrumento para trazer multidões de ovelhas gentias.
ele as alimentou e cuidou. Estou lendo a mensagem Era de Éfeso, parágrafo 31. Ele as alimentou e cuidou delas, até que produziram frutos dignos e foram preparadas para se encontrarem com o Senhor, como componentes da noiva gentia, ao tempo em que foi dada a revelação, segundo a tradição. Paulo já havia morrido como mártir, mas João continuava em seu lugar, fazendo exatamente como Paulo tinha feito nos dias de seu ministério. Agora, como nós falamos ali atrás, João é o tipo da noiva. Agora, nós sabemos que Deus, ele termina, as coisas terminam como começou. Observe como que a primeira era da igreja, no término da primeira era da igreja, o mensageiro sai de cena. João termina aquela era da igreja. E qual mensagem que ele está levando? Qual a mensagem que ele está anunciando? João está mostrando, através da mensagem de Paulo, João estava mostrando que a era de Éfeso estava no fim. A era de Éfeso acabou. Embora a era de Éfeso cronologicamente continua, o mensageiro tinha saído de cena e João estava ali advertindo o povo, através da mesma mensagem que Paulo tinha deixado. Né? João, tipo da igreja, a noiva. Agora, a era de Laodiceia termina, né? Agora, a era de Laodiceia termina e depois o profeta sai de cena. Então, depois que o profeta sai de cena, a igreja recebe uma porção dobrada, porque ela também é o tipo de Elias e Eliseu. Eliseu recebeu uma porção dobrada. Então, a igreja recebe uma porção dobrada para dar uma continuidade na obra que o profeta fizera. E agora nós sabemos que são obras maiores. João estava ali advertindo que uma era havia acabado. Um tempo, uma era. Agora a noiva, a igreja, ele estava mostrando que o tempo acabou. Não é uma era mais. Não existe, não virá outras eras, não virá outra era. O tempo acabou. Não é uma era da igreja, são as eras da igreja, acabou. O tempo já não é mais. E assim como João deu continuidade no ministério de Paulo, mostrando isso lá, agora a igreja de Cristo, ela dá continuidade, mostrando a mesma coisa, produzindo os mesmos frutos em obras maiores. E assim, se podemos dizer, João estava ali para mostrar que a primeira era tinha acabado. Nós estamos aqui e estamos mostrando que as eras acabaram. Vê? Então, voz de arcanjo. A mesma voz que chamou Lázaro da sepultura. A mesma voz que chamou João para subir no nível mais alto. E aí nós falamos de uma ressurreição espiritual. Vê? Agora, as trombetas. A trombeta de Deus. Não as trombetas. Porque nós não estamos falando das trombetas de Apocalipse. Não é as trombetas. É a trombeta de Deus. É a trombeta. Agora, a trombeta de Deus, o profeta fala assim. Vamos entrar aqui. Uma trombeta, ela ecoa sempre para... o som da trombeta, ela sempre foi para juntar o povo. Ou juntava para uma festa, ou juntava o povo para uma guerra. A trombeta soava, então o povo juntava para a festa ou para a guerra. Eles captavam o som da trombeta, dizia o que estava acontecendo. Né? E a trombeta também ela serve para anunciar uma pessoa importante, como José, lá no Egito, né? Toda vez que José vinha, então tocava-se a trombeta, todos os joelhos dobravam, né? E eles não podiam fazer nada, não importa o que eles estavam fazendo, quando a trombeta soava, eles entendiam que José ia passar, eles tinham que dobrar os seus joelhos, e eles paravam todas as suas atividades, porque José ia passar, né? José era a pessoa importante ali abaixo de Faraó. Primeira pessoa importante abaixo de Faraó. Então, a trombeta é para isso. E Paulo, falando aos Coríntios, ele disse assim, Paulo disse,
Quando a trombeta produz um som errado, quem se preparará para a guerra, para a batalha, ou para a festa? Ou seja o que for, quem saberá? Aí diz, eu estou lendo ainda a mensagem das trombetas, 129, poderia ler 1 Coríntios, né? É capítulo 14, mas é a mesma coisa. Quem saberá? Aí ele profere assim, você tem que conhecer qual é o som da trombeta. Você tem que conhecer qual é o som da trombeta. Porque se você não conhece o som da trombeta, então você não vai se preparar, você não vai se preparar de forma qualificada para o som da hora, para a mensagem da hora. Né? Aí uma Brana diz da mensagem, a voz de Deus nesses últimos dias. As pessoas estão treinadas para ouvir uma voz eclesiástica, uma trombeta eclesiástica. Nós temos mais em nossas escolas dominicais do que o resto deles. Isso não significa nada. Isso não é nada. Nós temos mais em nossa denominação que o resto deles. Entre as denominações somos os maiores. Veja, essa é a classe de voz que a gente está treinada. Na rua eles saem para tomar as pessoas e colocá-las dentro 10.000 vezes, milhares em grandes campanhas e os trazem. E em que estão eles interessados? Temos a maior igreja, temos a maior congregação, temos a escola dominical mais concorrida, o prefeito da cidade vem à nossa igreja. Isso pode estar tudo muito bem. Se essa mesma igreja não está treinada a ouvir a voz de Deus, a trombeta de Deus, a trombeta do Evangelho, que bem faz. Vê? Então, as pessoas estão treinadas para ouvir uma trombeta denominacional, uma trombeta eclesiástica, e falham ouvir a trombeta que é a voz de Deus. Mas Jesus disse, né, nós sabemos em São João 10, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. São João 10, 27. Deus treinou o seu povo, Deus treinou a sua igreja, né, para ouvir a sua voz. Por isso que quando Elias estava na caverna, nós sabemos que passou o vento, né, teve um terremoto, né, e Deus não estava em nada daquilo. Mas quando ouviu uma voz mansa e suave, então Elias saiu para fora. Que ele conheceu a voz de Deus. E nós somos descendência de Elias. Vê? Elias, ali vem Eliseu, e nós somos descendentes de Elias. Nós somos do mesmo calibre de Elias, somos treinados para ouvir a voz de Deus. Por isso que o profeta diz, falando daquela mulher, aquela viúva, né, lá, que Elias foi para a casa dela, viúva de Serapeta, né, e o Brana disse que aquela viúva, ela era do mesmo calibre de Elias. Eliseu também era do mesmo calibre de Elias. Nós somos do mesmo calibre de Elias. Conhecemos a voz de Deus, somos treinados pela palavra para conhecer a voz de Deus. Agora, Deus nos treinou tanto para conhecer a sua voz. Olha que coisa, Deus nos treinou tanto para conhecer a sua voz, a tal ponto que nós nos tornamos a própria voz de Deus. Porque nós somos aquilo que nós comemos. Não é verdade? Nós somos aquilo que nós comemos. Nós estamos comendo tanto isso, né? Isso tem sido tão real nas nossas vidas, que a palavra vem e confirma para nós que nós somos a voz de Deus, porque nós somos a voz final. Ela é a voz final. A última trombeta é a última voz. E ela, debaixo da unção do 7º selo, ela toca a última trombeta. Vê? Agora, as pessoas não entendem porque não estão conectadas, porque são treinadas para ouvir outra voz. O profeta fala assim na mensagem, o 7º selo, 356. Se houvesse um punhado de trombetas colocadas aqui,
e uma delas tivesse que tocar determinada música, seria o homem. Aquelas trombetas são perfeitamente mudas. É o sujeito que pode fazer soar a trombeta, que sabe o que ele fará, que apanha a trombeta. A trombeta não tem nada a ver com isso. O som vem através da inteligência que está atrás dela. Isto é certo. Vê? O som vem através da inteligência que está atrás dela. A trombeta é muda. Mensagem do sétimo selo, 356. A trombeta é muda. É o sujeito que pode fazer soar a trombeta, né? Então a trombeta em si, ela não produz voz. Tem que ter alguém ali para produzir uma voz. Tem que ter alguém ali para produzir um som. E quando esse som soa, tem que ter alguém para captar qual é o som da hora, qual é a mensagem da hora. E a mensagem da hora que Deus tem colocado para nós, a mensagem para esse tempo, o som para esse tempo, é um som de ressurreição. É um som de transformação de corpos. E quem toca essa trombeta não é nenhum homem. Não pode ser a inteligência do homem. Não é nenhuma força humana, né? Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, né? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, a mente de Cristo numa igreja, a mente de Cristo numa igreja, então a igreja produz o som da trombeta. Não é uma trombeta literal, não é uma trombeta que nós vamos pegar e ficar tocando. Não, a mente de Cristo em nós, na igreja, a mente de Cristo na igreja, faz ela produzir esse som de inteligência, essa inteligência suprema, né? Entra nesse ser débil, nesse ser limitado, e faz esse ser produzir um som de trombeta, o som da mensagem da hora. Vê? Não é ele, não é ela, é ele nela. Vê? Porque isso tudo, essa trombeta é a voz de Deus. Na mensagem do sétimo selo, o profeta fala assim, 174. O que é isto? Quando Deus está pronto para falar, há um som de trombeta. Esta é sempre a sua voz. Quando Deus está pronto para falar, há um som de trombeta. Esta é sempre a sua voz. Vê? E aonde a voz de Deus está ecoando hoje? A voz de Deus é uma trombeta. Aonde a voz de Deus está ecoando hoje, a trombeta está tocando. Agora vamos na mensagem à brecha. 36, né? Vejam, aqui está um verso ao qual eu quero chegar. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os seus servos, anunciou os profetas, o seu servo. Agora vejam, o mistério deste livro selado com 7 selos não será revelado ao soar da mensagem. Perdão. O mistério deste livro selado com 7 selos será revelado ao soar da mensagem do sétimo anjo da igreja. Vem? A mensagem do sétimo anjo começa a soar. Então, aí estão as mensagens escritas. E nós temos em fita, em forma de livro. Agora, ao começar a soar a mensagem, o mistério de Deus deveria ser consumado. Vejam, naquele tempo, agora observamos, o livro do mistério de Deus não é revelado até que seja ouvida a mensagem do sétimo anjo. Vê? Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus.
Apocalipse 10, e verso 7. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. 1 Coríntios capítulo 15. Eis que eu vos digo um mistério. Então, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Agora, observe que nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo. O segredo de Deus seria revelado. O segredo é um mistério. Agora, Paulo está dizendo em 1 Coríntios que eu vos digo, eis que eu vos digo um mistério. A ressurreição é um mistério. Mas é um mistério que seria revelado na voz do sétimo anjo. É um mistério que seria revelado quando o sétimo anjo tocasse a sua trombeta. Quando o sétimo anjo ecoasse a sua voz. Eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados ante a última trombeta. Agora, nós voltamos lá em Tessalonicenses, que é o mesmo Senhor, ele desce do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. O mesmo Senhor. Né? Então, quando ele volta ali, quando ele desce com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, aí nós entendemos que dentro desse estágio, nós vamos ver um ministério profético com primeira, segunda e terceira puxada. Aí nós vamos ver um ministério profético que executa a primeira puxada. Nós temos um ministério profético que ele entra na segunda puxada do seu ministério, mas fica uma parte da segunda puxada e a terceira etapa desse ministério que corresponde a uma igreja. Então, aí essa igreja tem que tocar a trombeta. E ela só pode tocar a trombeta, né? Aí nós vamos pegar Apocalipse capítulo 10 ainda. Apocalipse capítulo 10 é a partir do verso 8, né? Porque nós vamos ver que ela só toca a trombeta depois dele. E a voz que do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livro aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo e disse-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Verso 11. E disse-me: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. 4. Povos, nações, línguas e reis. Importa que profetize outra vez. Nós vamos ver que povos, nações, línguas e reis também está conectado, é como se nós estivéssemos lendo. Importa que profetize outra vez nos 4 cantos da terra. Povos, nações, línguas e reis. Os 4 cantos da terra. Ela teria que profetizar novamente. Agora, ela profetiza depois dele. Vê? Aí nós temos que olhar na sombra, como nós falamos, né? Vamos olhar na sombra. Aí nós vamos pegar em Juízes capítulo 7. Gideão. Porque ela é a voz final, né? Ela que termina esse ministério agora. Mas lembramos que esse ministério, ele começou com alarido, com voz de arcanjo, e termina com trombeta de Deus. E aí nós temos um profeta que vem até um determinado ponto, e nós temos uma igreja que segue. E aí essa igreja, debaixo da unção do 7º selo, ela é a voz final, ela ecoa, ela toca essa última trombeta. Vamos mais um pouquinho. Juízes capítulo 7.
porque todos os mistérios de Deus seriam revelados na voz do sétimo anjo. Quando o sétimo anjo tocar a trombeta, no dia da voz, irmão, é no dia da voz do sétimo anjo, não é no dia da presença do sétimo anjo. Por isso que durante o seu ministério, principalmente de 63 em diante, ninguém entendeu. Mas no dia da voz do sétimo anjo, são mais de 1.200 sermões, são mais de 1.200 vozes. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, porque a trombeta é a voz de Deus, então os mistérios de Deus seriam revelados. Vê? Juízes capítulo 7. Então, vou ler a partir do versículo 1 aqui. Então, Jerubaal, que é Gideão, né, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia. E se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos medianitas para o norte, no vale, perto do alteiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu te dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão o livrou. Nós bem poderíamos pegar esse quadro aqui e olhar o ministério do profeta, né, na primeira puxada, que multidão se arrastou. Mas muito eram os povos. Muitos eram as pessoas. Então, esse poder, essa revelação não podia sair naquele tempo. Porque era multidão. E isso não é para a multidão. Aí nós poderíamos colocar aqui a primeira puxada, a primeira etapa desse ministério do irmão Brana. Né? Porque irmão Brana, nós vamos ver que é o tipo de Gideão também. Gideão também é o tipo do profeta, foi uma sombra aqui, nós vamos ver. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volta e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Aí vamos para a segunda etapa. E disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Porém, a todo aquele que se abaixar de joelho a beber, e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo abaixaram de joelho a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens, que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas em tuas mãos. Portanto, todos os demais se retirem cada um a seu lugar. Primeira puxada, multidão. Segunda puxada, um pouco menos. Mas na terceira puxada, menos ainda. Só os que estão firmes na palavra. Vê? Só os que não largaram, como nós já aprendemos, como o profeta nos ensinou como eles beberam a água, só os que não tiraram a mão da espada. Vê? Vamos mais. E disse o Senhor a Gideão, e o povo tomou na sua mão a provisão, verso 7. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas em tuas mãos. Portanto, todos os demais se retirem cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve. E estava o arraial dos medianitas embaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço, Purã, ao arraial, e ouvireis o que dizem
E então fortalecidas tuas mãos, descerá ao arraial. Então desceu ele com seu moço Purã até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos, em multidão, e eram inumeráveis seus camelos, como a areia que há na praia do mar. E chegando Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e feriu e caiu, e transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: e não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. Vê? E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas, os midianitas nas nossas mãos. Então dividiu, agora capta, então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, cântaro vazio, com tocha neles acesa. Buzina, cântaro vazio, mas com a tocha acesa dentro deles. Vê? Os 300 que ficaram com ele levaram buzina, tocha vazia, né, dividiu em 300, e disse-lhe buzinas, cântaro vazio com as tochas acesas dentro deles, né? E disse-lhe, agora Gideão, disse que Gideão estava representando o profeta, né? E nós estávamos falando que ela toca a trombeta depois dele. Vê? E Gideão disse: olhai para mim, como eu fizer, eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Vê? Olhai para mim, como eu fizer. Porque quando chegar no arraial, assim como eu fiz, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a buzina, a trombeta, tocando eu a buzina, e todos os que comigo estiverem, então também todos vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: a espada do Senhor e de Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Vê? Então, depois dele, né? Agora voltando aqui no profeta, depois do profeta, ela com a porção maior agora, com a porção dobrada, né? Então ela tem a comissão de debaixo, porque o 7º selo, o 7º anjo abriu o 7º selo, mostrou que é Cristo, né? Então debaixo dessa unção do 7º selo, ele mostrou para ela como fazer. Nós somos um povo instruído pela palavra. A palavra tem nos instruído em todas as coisas. Então nós sabemos como fazer. Nós sabemos o que estamos fazendo. Vê? Então depois dele, ela, a voz final, né, tem essa comissão de tocar a trombeta. E a voz dela tem que alcançar os 4 cantos da terra agora. Por isso que nada na Bíblia está por acaso. Quando nós olhamos aquele quadro ali de 2 Reis, né, de Boas Novas, e aqueles 4 leprosos, por que tinha 4 leprosos ali? Quando Eliseu, o ministério de Eliseu, foi profetizado aquela abundância de viveres ali, né? Por que 4 leprosos foram levar as boas novas? Estavam ali, aí tudo aquilo aconteceu, nós sabemos, né, que os sírios ouviram barulhos e saíram correndo, e eles entraram no arraial do Sírio, viram que tinha abundância, né, de viveres, e os 4 leprosos voltaram para dar notícia, porque os 4 leprosos também está conectado aqui com os 4 cantos do mundo.
que ela tem que profetizar nos 4 cantos do mundo, porque a noiva não é só nós. A noiva está nos 4 cantos da terra. Então todos eles têm que profetizar, todos eles têm que entrar debaixo, todos os nossos irmãos têm que entrar debaixo dessa unção do 7º selo, para tocar a última trombeta, para cumprir esse ministério da voz final. Vê? Porque ela tem esse ministério agora, de fazer essa parte da voz final, de ressuscitar os mortos. Ela é quem chama os mortos, porque ela é a voz final. Apenas pegar mais um quadro aqui, de Ezequiel 37. Como nós sabemos, e veio sobre mim, a partir do verso 1, né? E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos secos. E me fez passar em volta deles. E eis que era muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. Era ele quem tinha que profetizar. Era o filho do homem, Ezequiel. Vê? E ele disse: Senhor, mas é tu que sabes, Senhor. E o Senhor disse: não, profetiza sobre estes ossos. Profetiza você sobre esses ossos. E eles viverão. O problema é que nós queremos, às vezes nós queremos passar a responsabilidade. Vê? Vamos mais. E disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. Houve um barulho enquanto ele profetizava. Houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um rebuliço. E os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram os nervos sobre ele. E cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, e por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem. E diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Lá era Israel físico, hoje Israel espiritual. Filho do homem é profeta, e o profeta estava na terra, e o profeta cumpriu o seu ministério. Agora o profeta não está mais na terra, mas existe uma voz, a trombeta, porque a trombeta é a voz de Deus. A trombeta não é a voz do profeta. A trombeta é a voz de Deus. E agora essa trombeta de Deus ecoa através de uma igreja, através de um povo, através da sua esposa. Vê? Agora, na mensagem, tentando fazer uma obra para Deus fora da sua vontade, ele disse assim:
A ressurreição acontece. A ressurreição acontece quando a última trombeta soar. E a última trombeta soa quando a glória de Deus estiver na terra. Quando a glória de Deus estiver na terra. A glória de Deus já desceu à terra. Deus já desceu à terra. Na mensagem, deixa eu resumir aqui. Na mensagem Apocalipse capítulo 4, terceira parte, a serpente ferida, ele diz assim: então por que tomar um substituto, quando toda a terra está cheia com a glória de Deus? Vê? A glória de Deus já desceu à terra, irmão. E a trombeta soa, a ressurreição acontece quando a glória de Deus estiver sobre a terra, tentando fazer uma obra para Deus fora de sua vontade. Ele diz assim no 194, estes são eles, Senhor, que tu tens dado ao ministério, além daqueles os quais dormem, pela nação, ao redor do mundo. Os cemitérios aqui guardam muitos daqueles que esperam, santos abençoados. Mas isso está como foi dito. Nós, os que ficarmos vivos, não precederemos aos que dormem. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Então seremos arrebatados com eles. Quando a glória de Deus estiver sobre a terra, esconderá a igreja do mundo. Eles nem mesmo a verão quando ela subir. Quando a glória de Deus estiver sobre a terra, então a última trombeta soará. E a glória de Deus já está sobre a terra. Vê? A glória de Deus já está sobre a terra. E a glória de Deus, nós já vamos encerrar aqui, a glória de Deus fala de ressurreição. Por isso que, não vou ler todos, São João 11, vou pegar dois versículos aqui. São João 11, verso 4, Jesus disse assim, na ressurreição de Lázaro, né? Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. A glória de Deus fala de ressurreição. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. No verso 40, ele diz, voltando, ele disse novamente, disse-lhe Jesus, não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Ele estava falando da ressurreição de Lázaro. A glória de Deus fala da ressurreição. Vê? Agora, essa trombeta, essa ressurreição, não será um espetáculo público. Eu quero encerrar deixando essa colocação aqui. Vê? Ela está aqui. Porque a glória de Deus está sobre a terra, e a ressurreição acontece, e essa ressurreição não será um espetáculo público. A noiva, a igreja, ela é a voz final, ela toca essa trombeta, essa voz, né, que vai chamar os mortos, né, e essa ressurreição não será um espetáculo público. Eu quero chamar a atenção para Mateus capítulo 27, porque, como nós falamos no programa passado, uma coisa é uma ressurreição como Lázaro, uma outra coisa é uma ressurreição espiritual. Agora, essa ressurreição, nós vamos ver algumas peculiaridades aqui em Mateus 27, né? Que essa ressurreição não será um espetáculo público. 46, Mateus capítulo 27. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, agora, o segredo, se assim posso dizer, da ressurreição, está aqui. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito.
E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Observe que nessa ressurreição aqui, Jesus não falou como ele chegou, como foi na ressurreição de Lázaro. Jesus não chegou diante de uma sepultura e disse: Lázaro, sai para fora. A voz foi diferente, a trombeta foi diferente. Por isso que o profeta nos mostrou que nós temos que entender qual é o som da trombeta, o som que a trombeta vai ecoar para essa hora. Porque Jesus não chegou ali falando para todos eles saírem. Jesus deu um brado. Ele clamou outra vez com grande voz e rendeu o Espírito. Irmão, quando ele rendeu o Espírito, houve a ressurreição. Quando ele rendeu o Espírito, o véu do templo se rasgou, a terra tremeu e os mortos ressuscitaram. Porque essa grande ressurreição que está na nossa frente não é nada de um espetáculo público. Essa grande ressurreição que está na nossa frente é um posicionamento, é uma vida rendida, é um posicionamento da igreja. É uma igreja posicionada, assim como Jesus chegou no ápice da sua posição, o ministério dele naquele tempo era esse, ele veio à terra para esse propósito, ele veio à terra para ser morto na cruz, ele veio na terra para derramar o sangue. Então, quando ele entrou no total posicionamento e se rendeu de tal forma que ele cumpriu o seu ministério, irmão, aquele posicionamento trouxe os mortos do Velho Testamento. Agora uma igreja nesse tempo, quando nós entrarmos na nossa posição, quando nós entendermos para que estamos aqui, para que Deus colocou cada um de nós nesse tempo, nesta hora, e nos rendermos de tal forma, isso trará os santos que dormiram no Novo Testamento. Isso trará uma ressurreição completa. De uma forma simples. Porque já entendemos que ela é a voz final. Agora temos que entender como que essa trombeta vai soar. Como que é essa trombeta? Vê? E eles estão esperando por nós. Eles estão esperando para que essa igreja entre nessa posição, né? Para que essa ressurreição aconteça. Porque assim como Cristo entrou nessa posição, vamos dizer assim, né? E a terra tremeu, nós sabemos que hoje a terra já está tremendo, a terra já está sendo sacudida, e o profeta disse na mensagem de Apocalipse, capítulo 4, segunda parte, os 24 anciões, e ele disse: aquilo simplesmente faz com que meu pobre coração salte de alegria, ao saber que neste dia que estamos vivendo, que Cristo, quando todos os outros terrenos são areias movediças, todos os outros terrenos reticentes aqui, né? Eu penso porque não posso dizer isto, porque não posso fazer o mundo ver isto. O mundo não foi formado para ver isto. O mundo não vê isto. Eles nunca verão isto. Mas a igreja está recebendo a maior sacudida, ou a sacudida mais forte, que ela já recebeu em todo o tempo. É agora mesmo. A igreja está recebendo agora a maior sacudida que ela já recebeu em todo o tempo. Porque houve um tremor de terra lá, e haverá um terremoto também. E haverá um terremoto literal. Mas antes que esse terremoto literal aconteça, a terra já está sendo abalada hoje. A terra está sendo abalada. Ela
ela está abalando a terra. E ela se posicionando e abalando a terra vai tremer, e a terra tem que colocar para fora todos os nossos amados, todos os nossos irmãos que estão no sepulcro, ou que estão no paraíso, esperando pelo nosso posicionamento. Por isso, como nós cantamos aqui, eles esperam por mim, eles esperam por cada um de nós, para que chegamos à nossa posição. E isso trará cada um deles de volta. A ressurreição entra em cena, a transformação dos nossos corpos acontece, né? E aí nós sabemos que teremos um tempo de 40 dias por aqui, 30, 40 dias, vamos estar por aqui, e logo, logo, estaremos indo embora, estaremos subindo ainda no nível mais alto, porque nós vamos de glória em glória, de glória em glória, de fé em fé. Deus está fazendo isso. Deus está colocando a sua igreja nessa posição, porque não haverá outro ministério, não haverá outra geração, melhor dizendo, não haverá outra era. É esse povo, é essa igreja, né? Somos nós que vamos levantar os mortos. Eles estão esperando por nós. Deixa eu ler mais um parágrafo aqui nessa mensagem. Eu ia ler ali, mas tem uma diferença no parágrafo aqui, então eu vou tomar esse parágrafo aqui da mensagem Casamento e Divórcio, para nós encerrarmos, parágrafo 201. Ele disse assim: por isso foi que Jesus teve que vir por meio da mulher, para voltar a coisa outra vez ao princípio original, sem desejo sexual. Ele nasceu da virgem, porém, aleluia, chegará um tempo quando já não será por meio de sexo. Deus chamará seus filhos do pó da terra, assim como foi no original, não por meio de nenhuma mulher. Porém, ele formará do barro, da luz cósmica, do petróleo, ele criará novamente como ele fez em Adão, ali no princípio, por meio de Jesus. Por meio de Jesus, isto agora é possível. Quando Deus se fez homem e veio à terra, e por meio da mulher, para então morrer. Agora nesse tempo de prova, por meio do pecado. Agora, ele criará novamente um corpo para a ressurreição dos mortos. Ele criará, Deus tem criado um corpo para ressuscitar os mortos. Deus tem criado um corpo, esse corpo é sua igreja, para que ela chame os mortos. Vê? Então, que Deus possa continuar nos abençoando, nos ajudando. Nós vamos parar por aqui, né? Que a graça de Deus continue e seja com todos nós. Eu gostaria de agradecer mais uma vez os meninos, né? Os nossos irmãos que nos ajudam ali, né? A equipe, né? Nós temos ali o irmão Tiago, o irmão Wesley, o irmão Bruno, o irmão Mateus está conosco também. Deus possa abençoar a cada um deles. E pedimos que Deus continue nos abençoando até o próximo programa, que possa ter sido de ajuda, né, para todos nós, e que a graça de Deus seja com cada um no nome de Jesus Cristo. Até o próximo programa. Deus abençoe a todos. Shalom a todos no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.